escolhi, eu vos 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 escolhi. Eu não vos chamo servos, eu vos chamo meus amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer, eu vos dei a conhecer. eu vos escolhi, 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 eu vos escolhi. Vós não me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para andares junto comigo, produzindo muitos frutos, produzindo muitos frutos. eu vos escolhi, 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 eu vos escolhi. O que eu peço a todos vós é que ameis de coração, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. eu vos escolhi, 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 eu vos escolhi.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iríeis exterminá-los? Não pouparia o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu Senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30 justos. Tornou a Abraão insistir: já que me atrevi a falar a meu Senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naqueles dias
anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e haveis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultado no batismo. Com Ele também fostes ressuscitado por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
espírito de doação, e por ele clamamos a Pai. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, a liturgia deste 17º domingo do tempo comum, através da primeira leitura do Evangelho, traz o tema da oração. Nós iniciamos a meditação sobre o tema da oração no domingo passado, acompanhando a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, ouvindo a descrição da visita de Jesus às irmãs Marta e Maria. Nós acompanhamos Maria aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o Mestre, e nós desenvolvemos a meditação tendo presente o tema do silêncio, que é um aspecto da oração. Inclusive acentuamos que a oração é um diálogo com Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que a oração é a relação com Deus. E toda boa relação, ela acontece
através do diálogo. É fundamental para cultivar um bom relacionamento, um excelente diálogo. E o diálogo exige a escuta, e a escuta acontece pelo silêncio. Este é um dos aspectos da oração. A oração exige de nós silêncio, recolhimento, porque a oração não é um monólogo, onde nós falamos exaustivamente e não escutamos o Senhor que quer falar conosco. Para ouvir, nós precisamos aprender a fazer silêncio. Este é um dos aspectos da oração. E hoje eu gostaria, à luz do Evangelho, de descrever outros aspectos da oração cristã. Primeiro, é necessário dizer que alguns cristãos têm dificuldade para rezar. Alguns procuram os sacerdotes para pedir instrução sobre o modo correto de orar. É o próprio Jesus quem nos ensina a orar. Hoje no Evangelho, os discípulos, depois que Jesus terminou a sua oração, perguntam, pedem, mestre, ensina-nos a rezar, como devemos rezar? E Jesus ensina a oração que nós repetimos, a oração do Pai Nosso. Nós rezamos esta oração que foi ensinada pelo próprio Senhor. A oração do Pai Nosso é o modelo de toda a oração. A inspiração para a oração pessoal, ou o roteiro para a oração pessoal, está na oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Nós repetimos essa oração porque é a oração pronunciada pelos lábios do próprio Senhor, e ao mesmo tempo nós buscamos a inspiração na oração de Cristo para fazer a oração pessoal, aquela que brota do nosso coração. E quais são os elementos ou as características que encontramos na oração ensinada por Cristo? Um elemento nós já aprendemos no domingo passado: o silêncio, o recolhimento. É interessante observar que os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Perguntam: Jesus, como nós devemos rezar? Depois que Jesus terminou a sua oração, Jesus se retira para rezar, e quando ele se coloca com os discípulos, eles pedem que Jesus os ensine a rezar. O primeiro elemento é o silêncio, meditado no domingo passado. O segundo elemento da oração cristã: Jesus começa a oração dizendo Pai. A oração é uma relação com Deus que é Pai. É uma oração que se desenvolve considerando que o nosso interlocutor é o nosso Pai. Portanto, com Deus nós tratamos como o filho que está conversando com o seu pai. Deus não é um desconhecido, Deus é nosso Pai. E diante do Pai nós nos despimos para dizer aquilo que realmente está acontecendo conosco. A oração precisa ser marcada por esse diálogo entre o filho que sinceramente fala com o pai e que tem disposição para ouvir, acolher os conselhos do pai. A oração é esse encontro amoroso com Deus, um Deus que é Pai, que nos ama. É um Pai que quer sentar conosco para ouvir, um Pai que quer sentar conosco para oferecer os seus conselhos. É um elemento importante da oração, que nós corremos o risco de formalizar tanto a nossa oração que nos esquecemos que Deus é nosso Pai e que nós podemos falar com Ele como o filho que se dirige ao Pai, e o Pai amoroso escuta o filho e oferece para o filho os seus conselhos. Não se esqueça, a oração é um diálogo entre o filho e o pai e o filho. Fale com Deus como filho,
Você é um filho de Deus. Você não é um empregado. Você é um filho. Um filho que pode falar com o Pai. Esse é um elemento importante. Outro elemento que aparece na oração de Jesus. A oração ensinada por Jesus é uma oração simples. Veja que nós não encontramos nada muito elaborado na oração de Jesus. É uma oração simples. É uma oração que nasce do coração. A nossa oração precisa ser diante de Deus uma oração simples. Nós vamos criando uma série de formalidades. Isso nos impede de viver uma oração profunda, porque ficamos ocupados com as formalidades da oração, com a cerimônia da oração, e nos esquecemos de rasgar o nosso coração e falar com simplicidade. É tratar com o Pai das coisas de cada dia, das coisas que fazem parte da nossa vida. Simplicidade. A oração exige simplicidade. A oração autêntica passa pela simplicidade. Nós vamos conversando e no colóquio simples com Deus Pai, nós rasgamos o nosso peito e apresentamos a Ele tudo aquilo que trazemos. E também a oração ensinada por Jesus contempla a realidade da vida. O que Jesus está ensinando os discípulos a pedir? As coisas de cada dia. O pão nosso de cada dia, a graça de perdoar aqueles que ofendem e a graça de não cair em tentação. Jesus está ensinando que a matéria da nossa oração é o nosso dia a dia. Nós apresentamos a Deus na oração o quê? Aquilo que faz parte da nossa vida. As nossas lutas, as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas incertezas, as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, aquelas que cruzam os nossos caminhos, as realidades que nós não conseguimos resolver, são as coisas do dia a dia. É tudo isso que nós apresentamos a Deus. Jesus é simples na oração e na simplicidade Jesus ensina que a matéria da nossa oração é a vida. É aquilo que nós enfrentamos, é aquilo que nós passamos, os dramas da nossa existência, é tudo isso que nós apresentamos a Deus. E uma quinta e última característica da oração. No texto da primeira leitura, nós ouvimos a oração de intercessão de Abraão. Chega até a ser irritante a oração de Abraão, porque Abraão insiste com Deus, ele persiste na oração. Deus não ficou irritado, mas nós ficamos irritados com a oração de Abraão. Parece que não está entendendo. Deus já disse que não tem como preservar Sodoma e Gomorra, porque não há justo em Sodoma e Gomorra. Veja a paciência de Deus. Isso nos consola, de saber que Deus foi paciente com Abraão e Deus é paciente conosco. Nós não temos muita paciência, mas Deus é paciente, bondoso e compassivo. Abraão insiste, mas o que o texto está enfatizando? Que a nossa oração precisa ser uma oração constante. É a constância. O tema da oração de intercessão de Abraão é o tema da oração constante. Você precisa ser constante. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração e as nossas necessidades. A constância na oração, a persistência, não é para demover Deus das suas ideias, para que Ele seja convencido que as nossas ideias são melhores que as ideias que Ele tem. Não se trata disso, absolutamente. Nós não vamos demover Deus das suas convicções, porque Deus está equivocado nas suas convicções e as nossas convicções são superiores às convicções de Deus, absolutamente. Deus é Deus. Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, conhece todas as coisas. A oração constante e persistente é para que nós compreendamos que nós precisamos estabelecer esse colóquio com Deus cotidianamente.
Nós precisamos cultivar esta relação com Deus. E também para que nós sejamos plasmados por Deus, isto é, para que nós, ou a nossa vontade, a nossa oração esteja em conformidade com a vontade de Deus. O Evangelho nos ensina. Jesus está respondendo a questão: mas por que insistir na oração? Por que pedir com insistência e constância? É para fazer Deus mudar de ideia? Jesus diz: se vós que sois maus, quando o filho pede um ovo, um peixe, vocês não entregam serpente e escorpião. Muito mais é Deus, o vosso Pai que está no céu. Deus sabe o que é o melhor para nós. A persistência e a constância na oração é para que nós estejamos com Ele cotidianamente, porque dele nós precisamos. Deus não precisa de nós precisamos dele. E para que os nossos planos possam se conformar ao plano de Deus, à vontade de Deus. Vamos pedir ao Senhor a graça da perseverança na oração. Não nos esqueçamos das características da oração. A oração requer silêncio, esse recolhimento, para falar e ouvir com atenção o que Deus quer falar. Não nos esqueçamos que Deus é Pai e devemos nos dirigir a Ele como filhos. Ele é um Pai amoroso, um Pai que escuta, que tem paciência para nos escutar. Não nos esqueçamos que a oração cristã é uma oração que se desenvolve na simplicidade. Não fique preocupado com a cerimônia, com a formalidade da oração de cada dia. Rasgue o seu peito e na sua simplicidade, do modo como você sabe falar e se dirigir a Deus, na simplicidade. Também a oração tem como matéria as coisas do dia a dia, são as situações da vida, as realidades da vida. É isso que nós levamos para a nossa oração. E por fim, uma oração persistente e constante, para que a nossa vontade possa se conformar à vontade de Deus, para que nós compreendamos que nós precisamos de Deus, porque sem a graça de Deus o homem sucumbe, nós ficamos pelo caminho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai Todo-Poderoso que inspire a nossa oração para lhe pedirmos o que convém e digamos com humildade: ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, pelos bispos e ministros sagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus,
pelos justos e por todos os pecadores, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelas mulheres a quem roubam a dignidade, por todos os homens a quem negam os seus direitos e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos que batem a porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus e por aqueles que não encontram quem os ajude, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Por todos nós aqui presentes em assembleia, pelos batizados da nossa diocese e pelos defuntos da nossa comunidade paroquial, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos aniversariantes José Olavo de Melo e Manuela Lopes, Donizete Martins, pelos doentes Andressa Cristina, Carlos Eduardo, João, Geralda Ribeiro de Melo e José Sardella, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Suba até vós, Senhor, a oração universal dos vossos filhos, pelas necessidades de todos os homens, e desça sobre nós a vossa bênção e a graça da eterna salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do dizimismo. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai,
irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, nós vos pedimos os dons que recebemos de vossa generosidade e agora vos apresentamos para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que, sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos ânimos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosanas ao Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida. Silvia Aparecida, Luzia Lopes, Tereza Lopes, Irene de Souza, Neuza Ferreira, Benedito, Henrique, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. bendize, ó minha alma, ao Senhor, não esqueça
Não esqueças nenhum de seus favores. Vive o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor está sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, e ouçam os ouvintes e se alegrem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças nenhum de seus favores. Comigo engrandecer ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei ouvir, e de todos os temores me livrou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças nenhum de seus favores.
Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei nossos pedimos que sirva para a nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos se sentar, por favor. Dentro das comemorações do jubileu dos 10 anos da nossa paróquia, no próximo mês de agosto, vamos realizar um simpósio de Mariologia. Trata-se de uma semana de estudos sobre os principais milagres atribuídos à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, aqueles milagres que são mais conhecidos, propagados. Então será uma semana do dia 4 ao dia 8 de agosto, de segunda a sexta, às 20 horas, na matriz Nossa Senhora Aparecida. Todos estão convidados para participar desta semana de estudos. Teremos a presença dos padres, diáconos, também do nosso bispo. Então, cada dia teremos um conferencista que virá expor para nós o tema dos milagres de Nossa Senhora, considerando aqueles 5 milagres mais conhecidos de Nossa Senhora Aparecida. Então, de 4 a 8 de agosto, de segunda a sexta, às 20 horas, na matriz Nossa Senhora Aparecida. E a partir do dia 1º de agosto, o mês de agosto é o mês vocacional, intensificamos as orações pelas vocações. Como fizemos nos últimos anos, neste ano novamente, 40 minutos antes do início da missa, o terço pelas vocações. Então se organizem e vamos participar do terço pelas vocações durante o mês de agosto, sempre 40 minutos antes do início da Santa Missa. Próximo sábado, às 1000 Ave-Marias, a partir das 6h30 da manhã, e ao meio-dia, a missa votiva do Imaculado Coração de Maria, na matriz Nossa Senhora Aparecida. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, a missa votiva do Sagrado Coração, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, às 19h30. E na quinta-feira, o encontro da Pastoral Familiar, também na matriz, com o tema Educação dos Filhos. O tema será abordado pela psicóloga Elisa. Convidamos a todos para participar do encontro da Pastoral Familiar. A educação dos filhos é um tema recorrente no seio da família, então uma oportunidade que a comunidade tem de refletir e aprofundar o tema da educação dos filhos. É uma psicóloga, mas também uma cristã de uma longa caminhada no seio da igreja, a Elise. Convidamos as famílias para participar quinta-feira, às 20 horas, na matriz Nossa Senhora Aparecida. E aqui na comunidade, terça-feira, o terço mariano, às 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Ó Deus, nós vos pedimos que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois, se defendeis até os que pecam, protegei-os com grande misericórdia os que vos servem de coração sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a